Boa noite a todos. Crítica construtiva é um tema no qual nos baseamos para a reflexão de hoje, que também foi ventilado em várias reuniões que tivemos essa semana em nossos estudos, e nos foi pedido uma análise sobre o quanto devemos ou não usar a crítica quando observamos coisas que estão corretas e que merecem críticas elogiosas, talvez construtivas, e também como colocarmos aquilo que consideramos errado de forma que não venha a chocar, não venha a perturbar. Sem dúvida, está aí um dos maiores temas humanitários para quem está tentando buscar um equilíbrio na forma de se relacionar com o mundo. O que não falta para todos nós são as chamadas controvérsias. Quase todos nós lidamos com aquilo que é controvertido. As opiniões, as posturas, quase que unanimemente, nós sempre encontramos defeitos, falhas, equívocos entre todas as pessoas com as quais convivemos. Até mesmo pessoas consideradas mais evoluídas moralmente, intelectualmente, em muitas situações também passam por um crivo mais severo da nossa parte, merecendo críticas, observações que poderiam diminuir, talvez, a própria importância do ser em questão. Jesus, ele falou, recomendando-nos que não devemos julgar para não sermos julgados. Allan Kardec, cuidadosamente também, transpôs essa frase para ser analisada em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali muitas ponderações conscienciosas servem para que a gente também se oriente, já que o Evangelho é o nosso código de ética, é o nosso guia de conduta, e por isso devemos debruçar sobre ele todas as vezes que lidarmos com questões dessa natureza. É lógico que não ver o erro também não é uma coisa honesta, não é uma coisa saudável, mas divulgar o erro também não é saudável. Nós todos, para evoluirmos, nós temos que usar a inteligência. Aliás, para a doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, a definição de alma, de espírito é essa: princípio inteligente do universo. Allan Kardec, sabiamente, ele nos convida para exercitarmos a nossa capacidade intelectual a fim de compreendermos melhor as coisas e as pessoas e assim imprimirmos uma marcha firme, determinada em relação ao nosso progresso moral e intelectual. Então a recomendação é que devemos analisar. Quando você usa a inteligência, você está fazendo um juízo de valor. E o ajuizamento das coisas é um crivo natural, é espontâneo em todos nós. Tudo que nós vemos automaticamente passa por uma análise. É bom, é ruim, é correto, não é correto, é válido, me interessa, não me interessa. Então, quando a gente conclui um raciocínio lógico, a gente fez, na verdade, uma análise. E analisar é isso, é fazer uma observação, é obter informações sobre aquilo que está sendo observado, ter a paciência e a cautela para observar com o máximo de detalhe e mantendo-se, o quanto possível, numa postura neutra.
E depois de observações conscienciosas, aí nós poderemos chegar a uma conclusão. Isso é o juízo de valor. E é natural e tem que ser assim. E isso não é julgamento. Nós só vamos evoluir quando a gente aprender a analisar as coisas. Começando por analisar a nós mesmos. Analisar o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos. Quando conseguimos aplicar esse juízo de valor em relação a nós, estaremos dando um salto muito alto rumo ao equilíbrio espiritual. E quando fala-se na palavra julgamento, o que se pede é que não julguemos a ninguém. Porque não importa a conclusão a que cheguemos, a nossa postura não pode ser de condenar, jamais condenar, ainda que percebamos equívocos graves. Porque a condenação nos complicaria espiritualmente, já que Deus, o nosso Pai, não conferiu a ninguém o direito de julgar as atitudes das criaturas. Dentro da lei de sociedade, a própria sociedade se organiza e cria os seus setores, como o setor executivo, legislativo e o judiciário, e prepara-se para analisar as ocorrências e verificar o que poderia estar perturbando a ordem social, a paz social. Existem os meios legais conferidos pelo amadurecimento da própria humanidade, que sente a necessidade de se precaver dos excessos que poderiam causar danos à própria sociedade. Mas a cada indivíduo não houve essa outorga. Ninguém tem o direito de julgar a ninguém. Mas devemos sim, como falamos há pouco, analisar. Porque, inclusive, se a gente analisa com neutralidade, a gente vai conseguir aprender muito. Quando a gente observa alguém que poderia estar numa atitude equivocada do nosso ponto de vista, observamos as consequências, sem julgar, mas apenas observando, nós poderemos aprender sobre o que não devemos fazer de nós, pela consequência gerada na postura de alguém que acompanhamos, mas isso feito de foro íntimo, de uma análise para aprender-se. Mas a recomendação importante é que a gente aplique com muito mais empenho, com muito mais rigor até, esse tipo de análise em relação a nós, a maneira que nós procedemos, e sempre nos colocarmos no lugar do outro. Aquela pessoa que está fazendo algo que nos parece equivocada, vamos fazer uma reflexão e ao mesmo tempo uma inflexão. Refletir no ato externo, mas transportar para a intimidade do ser. Inflexionar e se colocar. E se fosse eu ali, naquele lugar, naquela situação, como será que eu agiria? Eu faria melhor do que aquela pessoa? Eu faria pior? Ou faria a mesma coisa? Esse tipo de postura, como eu disse há pouco também, é espontânea. Todos nós temos esse mecanismo de analisarmos. É próprio do processo da inteligência. A inteligência nos confere essa possibilidade de ajuizarmos as coisas. O que devemos evitar, aí sim, com todo rigor, é transformar essa capacidade natural que nós temos de analisar as coisas para condenar as pessoas. É como temos colocado em várias discussões importantes nos nossos trabalhos. Uma coisa muito prática, muito objetiva.
que é fácil da gente fazer, não é complexo. Não vamos discutir pessoas, vamos discutir ideias. Há uma diferença enorme entre discutir pessoas e ideias. O cuidado é esse, não deixar nunca que a nossa análise, a nossa conversação passe a ser um julgamento de quem quer que seja, sem querermos nominar as pessoas. Aí poderemos continuar a fazer a análise das ideias projetadas pelas pessoas e pelas situações. Nós já estamos maduros intelectualmente. A propósito, o Espiritismo veio ao mundo no século XIX, no momento exato em que intelectualmente nós estamos mais maduros para aproveitar esse material. Muito do que Jesus disse há 2000 anos, agora se vê na cultura espírita repetida ou repetida. E outras tantas coisas que ele não pôde dizer, agora está sendo dito. Porque houve uma preocupação do próprio Mestre de aguardar o nosso amadurecimento. Se hoje nós conseguimos parar para tentar entender o outro, para tentar entender a si mesmo, conseguindo se isolar dos acontecimentos diários, das ocupações, dos afazeres, para adentrarmos o nosso pensamento e a nossa emoção, isso é um sinal claro de maturidade. E devemos continuar a investir nisso. Então, em relação às pessoas que nos pediram uma reflexão sobre esse tema, temos que afirmar: a crítica, ela é um exercício natural e espontâneo da inteligência que deve analisar as coisas, mas sempre objetivando um aprendizado. E melhor ainda, se a gente consegue, diante de todas as situações, além de nos colocarmos no lugar do outro, mesmo colocarmos no lugar de Jesus. Nós já conhecemos Jesus. Nós cristãos espíritas temos essa condição de entender claramente o que ele propôs como meio para a conquista da felicidade eterna. E ele deve ser utilizado como modelo e guia. E ele veio ao mundo para isso, para simbolizar a expressão máxima da capacidade humana de desenvolver em si o amor no grau máximo que a sua inteligência possa incorporar e transportar logo em seguida para as suas ações, construindo um sentimento fortalecido por uma fé raciocinada que conhece a causa. Então poderemos fazer a mesma coisa. Diante dessa análise, nos colocando no lugar do outro, também coloquemos Jesus em nosso lugar. E vamos nos perguntar: e se fosse Jesus que estivesse aqui no meu lugar, vendo o que eu estou vendo, como será que ele analisaria? Como seria o prisma da inteligência de Jesus? Isso nos remete àquele momento extremo da crucificação. Olha como Jesus estava. Olha a situação dele. 3 anos ininterruptos pregando a boa nova ao mundo. A chamada palavra que salva. O ensinamento que mostra o caminho para construirmos o reino de Deus dentro de nós. Fez a maior contribuição que alguém pode dar à humanidade terrena. Foi o melhor homem que pisou nessas paragens. E naqueles últimos dias, julgado, condenado por aclamação popular, chicoteado,
escarnecido, cuspido, apregoado numa cruz de madeira. E o cenário era aquele. Teve sede. E os soldados impuseram-lhe a condição de beber fel no lugar de água. Qualquer ser humano, por pior que seja, sabe entender o que é alguém com sede. E se tem condição de oferecer um copo d'água, não pensa duas vezes. Nem julga, não quer saber se a pessoa é boa, se é má, está com sede, toma, bebe a água. E Jesus, quando teve sede, foi a primeira vez que ele pediu algo a alguém, durante toda a sua vida. E deram-lhe fel. Estava ladeado por 2 ladrões, 2 malfeitores. Um que o zombava, que o criticava ali frontalmente, dizendo-lhe: cadê? Não és o Todo-Poderoso? Cadê? Por que não te salva agora? E ao mesmo tempo outro, o Dimas, dizendo-se arrependido de tudo que fizera de errado, e implorou a Jesus que o conduzisse, que o libertasse. E Jesus ali mesmo garantiu a ele: estarás comigo ainda hoje. Maria, sua mãe, Maria de Magdala, a meretriz regenerada, João, os únicos que permaneceram. Todos aqueles a quem ele havia beneficiado, todos que ele havia curado, até mesmo os outros apóstolos, todos deram-lhe as costas. E o que foi que ele disse? O que ele fez questão de registrar como suas últimas palavras neste mundo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A doutrina espírita nos ensina, na prática, que quando percebermos pessoas muito equivocadas na nossa visão, e se formos impotentes para ajudá-las, vamos tratá-las com compaixão. Pelo menos vamos colocá-las como pessoas doentes, doentes da alma. E quando falamos em pessoas doentes da alma, nesse caso, não se exclui ninguém. Quem é que pode dizer que tem a alma limpa, livre da chaga do egoísmo? Quem pode dizer-se completamente curado do orgulho? Que são os 2 sentimentos responsáveis por todas as misérias humanas, individuais e coletivas, e os responsáveis por todos os dramas que todos nós vivenciamos. Porque se nós somos egoístas ainda e orgulhosos, é um sinal de imaturidade espiritual, é um sinal de que ainda somos crianças. O egocentrismo é típico do comportamento infantil. E apesar do nosso corpo fisiologicamente ter crescido e nos tornado adultos, biologicamente falando, continuamos crianças, tão infantis quanto aquele dia em que chegamos neste mundo, quando éramos apenas um recém-nascido. Jesus nos ajudou a perceber que nós não devemos atirar pedras em ninguém, porque com toda certeza, todos os erros que nós vemos nos outros, nós também os possuímos. Todos nós já estudamos a doutrina espírita o suficiente para nos lembrarmos daquilo que diz o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, em relação aos criminosos, que nos causam temor, terror, e que os queremos enjaulados.
Emmanuel disse claramente: a diferença que existe entre nós que estamos aqui fora e os que estão presos é apenas essa, é que eles já estão presos e nós ainda não. Quem aqui pode dizer que já está tão ciente de si, de suas obrigações humanitárias, de suas obrigações com a compaixão e a indulgência, que poderia garantir que jamais mataria, dependendo da circunstância? Quem pode dizer isso com toda segurança? Daí o alerta: cuidado, não julgueis para não serem julgados. A crítica será construtiva se fizermos essa inflexão, se tomarmos todas as ocorrências para perceber se somos assim como aquela pessoa ou não, ou aquela situação, como ela foi tratada, como nós a trataríamos. Como diz a poesia, que virou uma canção: ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Do ponto de vista humano, nós somos tão iguais, estamos vivendo tão o mesmo momento, que é mais um sinal de infantilidade alguém se achar superior a alguém para julgá-lo, quem quer que seja. Mas o orgulho que pode cegar a nossa alma, é a catarata do espírito, pode fazer com que a gente pense que a gente é melhor. E aí a gente olha o outro por cima e diz: eu posso condenar porque eu sou melhor do que você. Ledo engano. O Espiritismo vai mais fundo e diz assim: todos os defeitos que nós percebemos nos outros, se nós percebemos, é porque nós os temos em grau muito maior. E foi aí que mais uma vez o mestre alertou-nos: tu vês ou vedes o cisco que está no olho do teu irmão, mas não está enxergando a trave que está no teu olho. Porque na maioria das vezes, as falhas que observamos nos outros são infinitamente pequenas em relação àquele mesmo sentido equivocado que ainda possuímos em nossa alma. Costumamos sempre, nessas ocasiões, usar aquela expressão para fixar o tempo. E quando a gente aponta um dedo e riste, quanto mais força para apontar o defeito de alguém, 4 dedos se voltam para nós. E do ponto de vista da estética, até que se compreende. Quando nós não percebemos que somos uma alma, que somos eternos, que a nossa origem é divina e que a nossa destinação é o amor maior, a gente fica fora de foco e sem identificação sobre nós. Nós conseguimos visualizar tudo que está fora e não conseguimos ver nós próprios que estamos nos recônditos da nossa própria essência, encoberto por um corpo físico. O que eu quero dizer com isso é que quando a gente enxerga a vida, a gente vê o tempo todo, desde que a gente começa a ver, daqui para frente, e ficamos anos e anos observando tudo que está à nossa volta. E não nos damos conta de que nós não fizemos o principal, que é fechar os olhos para o mundo e tentar olhar o que é que está dos olhos para trás. Que somos nós. Sócrates, o grande filósofo, implorava aos seus discípulos que se tornassem sábios, mas dizendo-lhes que isso só seria possível quando eles mergulhassem para dentro de si mesmos. O autoconhecimento, a identificação de si mesmo. Isso sim é o que devemos fazer de uma forma crítica, mas uma forma também construtiva. E mesmo quando tivermos a coragem moral de viajarmos para o nosso coração, e se percebermos que ali existe a indiferença,
que ali existe o sarcasmo, a impiedade, ainda assim, utilizemos de compaixão. Não façamos críticas destrutivas aos outros e nem mesmo a nós. Vamos entender que somos crianças espirituais em processo de aprendizado e humildemente reconhecer-se assim, como um aprendiz da vida, desta escola esplendorosa que está nos conduzindo à perfeição. Fizemos aqui uma síntese do que seria uma crítica construtiva. É colocarmos esses ingredientes em tudo o que fizermos. E quando tivermos a oportunidade de intervir diretamente em algum assunto, algum tema, que para nós seja equivocado, façamos isso com misericórdia. Não devemos fingir que não estamos vendo as coisas, quando a vida nos coloca diante de situações que cabe a intervenção, mas que essa intervenção seja cheia de compaixão, de misericórdia, porque a compaixão é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. E quando os espíritos se tornam anjos, seres angelicais, eles têm uma visão plena dos defeitos humanos. E quanto mais eles enxergam os defeitos, mais eles se enchem de amor e de vontade de ajudar, de soerguer, de levantar aquele que se encontra na treva da própria inferioridade. Vemos aí a diferença de uma crítica construtiva e de uma crítica destrutiva. Quem é evoluído moralmente vai enxergar com muito mais precisão o equívoco do outro, mas imediatamente vai colocar uma grande dose de compaixão e misericórdia e vai fazer o possível para soerguer aquele que está equivocado. E o mundo espiritual nos alerta de maneira gritante que devemos ter muito cuidado para não divulgarmos os defeitos alheios, por todas essas razões que colocamos. É muito grave a gente observar alguém em equívoco e não fazermos nada para ajudar, mas vamos ocupar a nossa inteligência, a nossa palavra que Deus nos deu, esse dom de comunicação inigualável, para denegrir, para diminuir, para menosprezar o seu irmão. Isso é uma covardia sem precedentes. Daí Jesus tem alertado para que tivéssemos misericórdia com relação aos outros, porque nós próprios precisamos de misericórdia. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma recomendação, uma instrução dos Espíritos que pede que a gente se lembre de Jesus quando formos observar os defeitos dos outros, mas nos lembremos mesmo, porque ele não tinha nada que se censurar, nunca cometeu um erro, ao contrário, só fez o bem, foi tratado do jeito que foi e conseguiu nos dar a grande lição de perceber que tudo aquilo era fruto da ignorância. Quem não sabe o que faz é porque é ignorante, não está em sã consciência. E pede que façamos o mesmo. Quando nós formos agredidos, atacados, injuriados, perseguidos, vamos nos lembrar que nós não somos espíritos puros. Se Jesus, que é um espírito celestial, se submeteu a isso, para aplicar na plenitude a capacidade de perdoar, por que nós outros, que temos acúmulos de equívocos, de crimes que não se resolveram até então, vamos nos achar no direito de condenar quem serviu de instrumento para nos fazer algum tipo de agressão ou de ofensa? E a maledicência passa a ser um dos piores inimigos do ser humano.
que não tem condenação para o mundo, mas tem graves repercussões espirituais que podem levar várias reencarnações até que se resolva. Um exemplo simples para concluirmos. No conto popular, um jovem, um rapaz, não tão jovem também, ele estava num restaurante. E próximo a ele, pessoas conversavam. E a conversa era sobre uma determinada pessoa. E ali falavam de coisas erradas que essa pessoa fez, coisas absurdas, condenáveis. E ele, de longe, mas ouvindo a conversa, prestou atenção e saiu dali e passou meses tendo esse como seu principal assunto. Olha, fulano fez isso, isso e isso. E muitas vezes aumentando, porque quando a gente quer impressionar as pessoas com alguma resenha, entre aspas, a gente sempre aumenta para a pessoa se interessar. Ah, é? E ele percebeu que depois de poucos meses, esse rapaz que era fruto da maledicência, digamos assim, ele ficou tão mal visto na cidade que algumas pessoas se uniram e o lincharam até a morte. Ele entrou numa crise de consciência, porque ele percebeu que quem fez a divulgação daquela conversa lá no restaurante foi ele. Todo lugar que ele chegava, você está sabendo o que fulano fez? E falando, foi falando. Até que as pessoas tomaram-se de raiva e foram fazer a desforra, que quiseram eliminar aquele cidadão. Com uma crise de consciência muito grande, ele resolveu procurar um padre para se confessar, para ter alívio na sua consciência. E contou ao padre o que aconteceu. E pediu ao padre que interferisse junto a Deus para perdoá-lo. Ele não suportava mais a consciência de culpa, se sentia o principal responsável por aquele linchamento. E foi um linchamento moral que se transformou num assassinato coletivo. E o padre disse: meu filho, eu te perdoo. Com o poder que a igreja me confere, eu te perdoo. Mas mesmo assim você não vai ficar livre. E ele falou: como assim, padre? Você sabe o que é pior, que está mais me doendo, padre? É porque eu nem conhecia a pessoa. Eu nem sabia se aquilo era verdade ou não. Ouvi falar. Só vi quem era a pessoa quando houve o linchamento que saiu nos jornais, citando o nome. Foi que eu não sabia, passei a saber que foi aquele cidadão. O que é que eu faço, padre? Me perdoa. Ajoelhou-se, chorou. O padre disse: meu filho, você está perdoado, mas eu te digo, mesmo assim, eu não vou te livrar desse drama. Venha comigo, disse o padre. Vamos até a torre da nossa igreja, no lugar mais alto. E lá tinham umas penas que estavam sendo juntadas para um evento folclórico que a igreja ia promover com alguns fiéis. E ele disse assim: meu filho, pega esse punhado de penas aí, joga. E ele obedeceu, jogou. Agora você vai lá embaixo, cade todas as penas e traga aqui. Padre, faça isso, meu filho. Ele desceu e tentou, com a ventania que fazia, ele conseguiu resgatar uma pena. Falou: padre, eu estou exausto, só consegui uma pena. Pois é, por isso que eu te disse, ainda que eu te perdoe, eu não vou poder te livrar. A maledicência é isso. São penas que a gente joga ao sabor dos ventos, ninguém mais recupera. E o mundo espiritual, o espírito Nélio Lúcio, ele nos escreve falando de que a crítica construtiva, a maledicência, é um inimigo terrível, porque os efeitos da crítica destrutiva, que denigre a imagem de alguém, vão durar séculos e séculos para serem resgatados.
até que todas as penas sejam recolhidas. A gente não faz ideia do estrago que é. Por isso que Joana de Ângeles, através do médico Divaldo Franco, até nos fala, quando estivermos sendo vítimas de muitas calúnias, vamos agradecer a Deus, porque certamente nós estamos resgatando a maledicência que nós jogamos ao sabor dos ventos em alguma época de nossas vidas. E assim nós ficamos com uma preocupação prática em relação à crítica por isso. Porque se a gente continua com a consciência que tem e não cessamos de fazer críticas destrutivas, então o problema só está se agravando. E como não se educa para a realidade, o Espiritismo nos pede muito cometimento, muito cuidado, muita cautela. A última mensagem que nós recebemos numa reunião particular foi essa. Os Espíritos dirigiram para nós todos, especialmente nós, os trabalhadores da Casa Espírita, nós que frequentamos o movimento espírita, nós que estamos comprometidos com a reforma íntima. Eles pediram 3 coisas, e nós fizemos questão de registrá-las para concluir o nosso trabalho de hoje. Meus filhos, tenhais vigilância, cautela e respeito uns com os outros. Caso contrário, o trabalho vai ruir. Vigilância, cautela e respeito. Muito obrigado a todos pela respeito.